635, canal 229. Rádio CBN Campo Grande, 93,7 FM. Uma empresa do grupo RCN de Comunicação. Nove horas e 5 minutos, estamos abrindo aqui a segunda hora do Jornal CBN Campo Grande. Muito obrigada pela sua audiência. Apresentação, Lígia Sábica. Nosso assunto agora é a regularização de terras indígenas. O Ministério dos Povos Indígenas anunciou a criação do Fórum Territórios Ancestrais, que será lançado no município de Antônio João. E nós vamos saber os detalhes aí dessa iniciativa com o secretário executivo Eloy Terena, secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, que chegou em Campo Grande e veio direto aqui para a CBN Campo Grande. Bom dia, obrigada, viu, pela presença. Bom dia a todas as pessoas que estão ouvindo aqui a CBN Campo Grande. É um prazer estar aqui com vocês. Quero primeiramente agradecer esse espaço que vocês estão concedendo ao Ministério dos Povos Indígenas para a gente poder trazer aqui maiores informações. Vamos começar falando como está o cenário hoje em relação à questão aí dos conflitos no sul do estado, né? Lá em Antônio João foi firmado um acordo para a desapropriação da área, pagamento de indenização aos produtores, num acordo inédito até então, né? Em que momento estamos desse acordo? O que falta ainda formalizar? E em relação a outras áreas também? Muito bem. Esse Fórum Territórios Ancestrais, que foi instituído pela ministra Sônia Guajajara e que nós iremos lançar aqui em Mato Grosso do Sul, lá em Antônio João, ele é justamente essa instância para o governo federal dialogar com as comunidades indígenas. Nós vamos começar por Antônio João, porque justamente tivemos esse acordo inédito que foi feito no Supremo Tribunal Federal. Então vai ser a oportunidade para a gente explicar para a comunidade indígena o que é esse acordo. Vocês sabem que ele é inédito porque pela primeira vez vai se pagar, né, um valor correspondente à terra nua. Porque a legislação... Não só as benfeitorias. Não só as benfeitorias. A legislação só permitia e só permite até então o pagamento das benfeitorias. O Supremo evoluiu na sua jurisprudência e abriu, né, esse precedente para que a gente possa avançar nas outras regularizações. Então, nesse exato momento, o Ministério dos Povos Indígenas está trabalhando para abrir esse crédito suplementar para poder pagar as benfeitorias no valor correspondente a 27 milhões, né, que é o valor que for avaliado. Os demais valores referentes à terra nua serão pagos em 2025. Isso já estava acordado. Em forma de precatórios, Em forma né? de precatório, exatamente. E o fórum, ele vai ser também a oportunidade para a nossa equipe apresentar para as lideranças indígenas a situação administrativa e jurídica de cada terra. Nós fizemos esse levantamento. Então, tem terras que estavam paradas, então nós reconstituímos o GT. Tem terras que estão judicializadas, então a gente tem que abrir um diálogo com o judiciário para poder discutir como avançar. Tem terras que estão pendentes de pagamento, então a gente precisa fazer esse levantamento orçamentário para conseguir avançar nessa regularização fundiária. Então, o fórum, ela é essa instância de diálogo intercultural em que o governo federal vai diretamente aos territórios fazer essas informações. Isso diminui muito, né, a ansiedade, os ânimos. Eu ia falar, é mais para acalmar, então, levar informação, o diálogo nesse momento é importante para levar informação para acalmar as comunidades, Exatamente. É isso? Para falar que as providências estão sendo tomadas, é Exatamente. isso? Acalmar a comunidade, prestar conta do nosso trabalho, porque o tempo, né, burocrático lá em Brasília não é o mesmo tempo, né, que às vezes as comunidades indígenas esperam de nós, mas é justamente para dizer isso, estamos avançando, né? Ontem mesmo, a ministra Sônia Guajajara e o ministro Ricardo Lewandowski assinaram mais 7 terras no estado de São Paulo, né? E para a gente chegar nessa assinatura, há um longo trâmite jurídico, administrativo, porque a gente não pode assinar o processo sem ter uma sustentação jurídica ali embasada, né? Então é preciso a gente também explicar isso para as comunidades indígenas. Agora, como, Eloy Terena, a gente passar, por exemplo, para quem vive nessas áreas que tem risco iminente, por exemplo, de novos conflitos,
de passar uma tranquilidade de que não vão haver conflitos novamente nesse momento. Nós estamos aí num compasso de espera por uma decisão no Supremo muito importante, que é a questão do marco temporal, né? Exatamente, isso é um grande desafio, porque, de fato, as reivindicações são legítimas. Enquanto as comunidades não têm o seu acesso regularizado, elas sofrem com a desassistência de outras políticas, né, como acesso à educação, saúde, acesso à água potável, tudo está relacionado ao território. Então, a gente tem feito esse diálogo também com os outros entes que são responsáveis por essas outras áreas sociais. Estabelecemos aqui um diálogo com o governo do Estado, porque é fundamental a gente ter esse alinhamento institucional, especialmente no que tange à atuação, né, das forças de segurança. Então, esse é um trabalho do Ministério dos Povos Indígenas. Temos feito um diálogo muito intenso também com a SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, para que a gente garanta o efetivo atendimento dessas comunidades indígenas, independente de estarem não em situação de áreas regularizadas. É preciso que o direito à saúde seja atendido, independente dessa discussão estar cessada ou não. Então, a gente tem feito esse trabalho. Já avançamos muito, porque em outros tempos, né, isso não era possível, não se tinha esse diálogo. E a gente tem demonstrado que agora uma gestão indígena, feita por indígenas nesses cargos estratégicos, é necessário ter esse diálogo interinstitucional. Agora, a gente está falando principalmente do sul do estado, mas nós temos áreas de conflito aqui também, na região de Nioaque, Miranda, né? Essa região para cá. Existe já algo que está sendo definido para essas outras áreas? Sim, com certeza. Nós iremos também fazer um fórum de territórios ancestrais na área norte, vamos dizer assim, que são os povos do Pantanal, Terena, Quiniquinau, Caduel. Nós ainda vamos dialogar uma data, né, combinar isso com os caciques e com as lideranças, porque a situação dos territórios Terena é totalmente diferente dos territórios Guarani e Kaiowá. Os procedimentos do povo Terena, em grande medida, já estão em estágios avançados, né? Já foram feitos estudos, demarcação física, alguns já estão prontos para serem, né, homologadas, que é diferente do caso do Cone Sul, que são ainda muitas terras em estágio inicial, em estágio de estudos. Então, cada caso tem que ser tratado, né, de forma diferente, e o nosso trabalho é levar, né, para as comunidades essas informações e pensar junto com eles caminhos, né, para que o governo federal possa, dialogando com os outros órgãos, avançar na efetivação desses direitos territoriais. Eloy, a gente sabe que tudo é um processo, né? A gente está agora num processo ainda delicado, um processo de acalmar todo mundo e encontrar saídas, mas se a gente pensar no segundo momento, que é a partir de quando eles tomam posse dessa área, o que está sendo já projetado, programado para dar a sustentabilidade a essas comunidades? Porque não adianta só ocupar essa terra, né? Exatamente. Isso é fundamental. Não adianta só entregar a terra e muitas vezes entregar a terra já, como se diz, pelado. Exato. Né? Porque a visão que os indígenas têm dos seus territórios é outra lógica totalmente diferenciada e a gente precisa respeitar essas formas diferentes de se lidar com o território. É por isso que nós retomamos lá no governo federal a PNGAT, que é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena. É uma política que foi construída, inclusive no governo Lula II, só que todos esses anos não foi implementada. Então, uma das primeiras ações que nós conseguimos fazer ano passado foi retomar essa política, que é a política pela qual a gente faz chegar o fomento às comunidades indígenas. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito lá em instância nacional. As comunidades indígenas da região amazônica, elas se apropriaram muito bem dessa política. Então, boa parte das comunidades indígenas da região amazônica tem os seus planos de gestão. E por isso eles conseguem acessar recursos, por exemplo, do Fundo Amazônia, do BNDES. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós não temos ainda comunidades que têm seus planos de gestão. O que falta para implantar isso? Por isso que nós estamos agora, nós vamos anunciar lá no Fórum, né, de Territórios Ancestrais, alguns planos de gestão que nós vamos iniciar com os Guarani e Kaiowá. Com os Terenas, tem alguns que já estão em fase já de conclusão. E é a partir desse plano de gestão
que as comunidades conseguem acessar esses fundos de fomento, inclusive internacional. Nós já estamos também, conseguimos acessar o Fundo Global da Biodiversidade, que é um fundo que foi lançado na COP. A ministra Sônia lançou isso há 2 anos atrás, e nós já conseguimos garantir recursos para Mato Grosso do Sul. Só que as comunidades só conseguem acessar se tiverem os seus planos de gestão devidamente construídos e aprovados, né? Dá um exemplo para a gente, como que isso funciona na prática? Olha, o plano de gestão, ele é o plano de vida da comunidade. É ali que ele vai prever, por exemplo, as atividades produtivas, o fomento à cultura daquela comunidade, o apoio à infraestrutura. Então, quando abrem esses grandes chamamentos para terras indígenas, as comunidades que têm já o seu plano de gestão, o seu projeto de gestão, sai na frente e emplaca muitos recursos. Uhum. No caso de Mato Grosso do Sul, a gente não tinha essa cultura. Nós não temos ainda essa cultura entre as comunidades indígenas. É por isso que a gente está fomentando, parente, vamos elaborar o seu plano de gestão para que a gente consiga acessar esses fundos de financiamento. Então, isso é inclusive uma iniciativa que eu tenho levado muito a sério do ponto de vista pessoal, porque eu sou aqui de Mato Grosso do Sul, e quando a gente vai nesses fóruns internacionais, a gente vê como as outras comunidades, especialmente da região amazônica, já estão mais adaptadas a esses instrumentos de financiamento. Por exemplo, lá no Amazonas, os indígenas têm o seu fundo próprio, né? Eles conseguem captar recursos internacionais e esse fundo distribui dinheiro direto para as comunidades indígenas, que vai apoiar fomento, agricultura familiar, agroecologia. E aqui a gente não temos essa prática ainda. Vamos dar um exemplo. Nós temos, assim, eu estou imaginando aqui, tá? Nós temos bocaiúva no estado, né? Vamos preservar a bocaiúva, mas vamos incentivar a produção a partir desse fruto de alguma coisa que eles possam também transformar isso em algo que seja rentável. Exatamente. Não é isso? A prática, né, da agroecologia. Não é só o extrativismo, né? Exatamente. Porque hoje não cabe mais isso. Não cabe mais isso. E eu cresci na aldeia IPEG, ali em Aquidauana, né? E eu vivenciei isso, né? Eu via meus pais, meus avós, no momento em que se tinha muita fartura na aldeia, né? Principalmente os terrenos que eles são, assim, dominam, né, a agricultura historicamente. Sim. É a marca, né, dos terrenos. Muita mandioca. Muita também. Mandioca, arroz, feijão, melancia, milho. Isso. Eu vivenciei isso na minha infância. E hoje a gente chega nas comunidades, não se tem mais isso, né? E a gente vai conversar com os caciques, eles querem isso de novo, eles querem. E por que isso se perdeu, por exemplo? Porque aí a gente está falando até de agricultura familiar, né? Agricultura familiar. Por que isso se perdeu ao longo dessas últimas décadas? Eu acho que tem vários fatores, né? Um deles é o próprio espaço. O espaço ficou muito diminuto. Até mesmo nos territórios terrenos, quer dizer, A comunidade aumentou. A comunidade aumentou e você hoje não tem mais espaço suficiente. Por exemplo, na minha família, né, que nós tínhamos um espaço grande para fazer roça, né, os primos foram constituindo família, então o avô vai doando, né? Então antes os espaços que eram destinados à roça, hoje vai loteando e criando um grupo familiar. Você não tem mais espaço para praticar agricultura. Então tem que se garantir espaço, mas também políticas de fomento, né? A gente precisa fazer com que o apoio ao fomento nas comunidades indígenas, eles também acessem. No governo federal, nós lançamos, né, o plano Safra Agricultura Familiar, que é voltado para a agricultura familiar, e ali dentro tem também uma linha específica para indígenas. Então, a gente precisa também levar para as comunidades indígenas esse entendimento. Vocês precisam acessar isso, né? Então, a gente precisa dar assistência para que eles possam acessar também esse instrumento de mecanismo. Agora, a gente vê que isso também passa por uma mudança de cultura, porque nós temos as novas gerações que elas já vieram sem conhecer isso que você está falando, né? Tem essa questão da cultura. Nós temos uma geração, assim como eu, né, que saiu da aldeia, foi fazer universidade, hoje trabalha. E que isso é muito importante também. Isso é muito importante, mas que, mesmo assim, a gente quer manter os vínculos, né, com a nossa comunidade, a gente quer apoiar projetos, os nossos familiares estão lá, né, os nossos pais, nossos avós. Então, a gente precisa olhar esse novo formato, essa nova composição, né, comunitária dentro das aldeias indígenas. E isso não descaracteriza em nada, né, a ser indígena. Pelo contrário, né, isso é
um fomento Somos a todos mais. brasileiros. Exatamente. E queremos que todos evoluam. Exatamente. Não é isso? A gente precisa valorizar, né, essas potencialidades e fazer com que as comunidades indígenas também acessem isso. Valorizando sua cultura, sua língua, por que não? Mas conviver de forma harmoniosa com todas essas simbologias, né? Enquanto isso ainda não chega à realidade de todas as comunidades, eu vou te perguntar, você está indo lá para uma região que foi até poucos dias aí a maior tensão que nós tivemos, infelizmente com morte também, né? E como destensionar isso nesse momento? Olha, só o acordo feito no âmbito do Supremo já ajudou muito, né? Porque nós vimos lá que cessaram, né, esse tipo de violência. Agora nós estamos indo lá justamente para informar que estamos providenciando o pagamento, porque o ponto focal é isso, né? Os proprietários querem receber essa primeira Senão parte do nós vamos acordo, ter de novo outro exatamente, estopim lá, né? para que eles possam deixar a área, e os indígenas querem tomar posse do seu território. Então a gente vai dizer, ó, estamos trabalhando, isso vai ser feito, o acordo vai ser cumprido. Isso é um compromisso do governo federal. Você acha que em quanto tempo eles vão já tomar posse? Olha, a orientação da ministra Sônia Guajajara, ela quer vir ainda ao Estado neste mês de novembro, fazer a entrega da terra. Então, para isso acontecer, o pagamento tem que estar feito. Sim. E os fazendeiros já têm que ter. Nenhum fazendeiro vai deixar a área assim. Então, a ministra quer vir, o ministro Gilmar Mendes sinalizou que quer vir com ela. Inclusive, ontem nós estivemos com ele já perguntou, tem uma data? Ele também está, né, perguntando a data. Então, ele vem também. Ele vem também. E o presidente Lula sinalizou interesse em vir. Né? Então, o que está confirmado é a ministra Sônia e o ministro Gilmar fazer a entrega simbólica, mas há a probabilidade muito grande do presidente vir também fazer a entrega desse território, que é simbólico. Claro. Né? Quando você fala aí do ministro Gilmar, ontem teve mais uma reunião lá no Supremo em relação a essa agenda de reuniões para que se chegue a uma decisão final sobre o marco temporal. Como é que está hoje a participação dos representantes dos povos indígenas dentro, vocês indicaram, inclusive, novos representantes, né? Porque houve aí a desistência de um grupo que não queria dialogar. Esse grupo, inclusive, vocês chegaram agora a mostrar para eles que esse é o caminho, que não tem outro caminho a não ser o diálogo, a não ser por aí? Exato. A gente tem conversado muito com a PIB, né, e seus representantes. Respeitamos a decisão deles de não participarem, mas uma análise que nós fizemos com ele com os nossos parentes, né? Eles são nossos parentes. Claro. Nós, nos últimos 20 anos, lutamos muito para estar nessa mesa de decisão. A gente sempre reivindicou que indígena tem que estar nessas mesas que estão discutindo o nosso direito. Então, durante muito tempo, isso foi nos negado. E hoje nós temos uma bancada do COCAR indígena, nós temos representantes no Congresso Nacional, nós temos representantes no governo federal, inclusive um ministério, né, dos povos indígenas, e chegamos ao Supremo. Hoje, os povos indígenas têm reconhecido o que nós chamamos de legitimidade para atuar na jurisdição constitucional. Isso é muito novo, os indígenas não tinham isso antes, né? E, inclusive, eu tenho até o orgulho de ser o advogado que conseguiu, né, esse caso lá no Supremo. Então, é até um contrassenso. A gente hoje tem esse direito de estar ali, um lugar, uma cadeira nossa, sim, e a gente não querer, né, dialogar. Então, mas nós entendemos. É por isso que a gente falou para a PIB, não, nós respeitamos a decisão de vocês, mas se vocês, então, não querem dialogar, nós vamos indicar outros indígenas que querem. E é por isso que nós indicamos, inclusive, indígenas que estão em alguma instância governamental. Então, são indígenas que estão compondo alguma gestão. Nós indicamos 10 indígenas, 2 de cada região do país, para cada um, inclusive, levar assim, a realidade do seu povo, porque são realidades diferentes, né? Os povos indígenas do Nordeste, do Sul, da Amazônia. Aqui no estado nós já temos essas diferenças, a gente estava falando disso, né? Dos Terena para os Guarani. Guarani Kaiowá. E nós indicamos aqui um Terena e um Guarani Kaiowá, justamente para cada um levar ali também a realidade da sua região. Olha, eu fico muito feliz com a sua presença aqui, que a gente possa entender como isso está funcionando nos bastidores,
né? Porque eu acho que até hoje os dois lados, o lado de quem tem a terra hoje e o lado do indígena que está buscando essa terra, são dois lados vítimas de um sistema, né? E a gente realmente precisa buscar algo aí que torne justa a decisão para os dois lados, né? Exato, por isso que a gente tem buscado romper com alguns paradigmas que estavam postos, né? E a nossa ideia é não ficar apegada a ideologias. Nós queremos avançar e garantir para os indígenas acesso ao seu território com políticas pós-demarcação. Então, passou a demarcação, a gente tem que chegar com política para garantir dignidade de vida para essas comunidades, né? De acordo com a cosmovisão que elas entenderem necessário. Mas também para aqueles que tiveram, lá no passado, um título concedido pelo Estado. Então, a gente tem muitos casos de Mato Grosso do Sul, em sua grande maioria, esses títulos foram concedidos pelo próprio Estado, ignorando a presença dos indígenas. Então, o Estado precisa reconhecer o seu erro e indenizar, né? Então, é por isso que a gente fala, não é uma demarcação propriamente dita, é um processo de o próprio Estado reconhecer a sua responsabilidade e pagar, né? Assim você garante a terra aos indígenas e também paga ali a título de indenização para o terceiro, né, que foi prejudicado, né, por uma concessão indevida lá no passado. Eu acho que é esse tipo de diálogo que a gente precisa enfrentar. E essas novas gerações que estão nesse conflito, elas não podem se degladiar, né? Não. É isso que está acontecendo. Estamos perdendo vidas aí, né, em duas situações em que há vítimas dos dois lados. Com certeza. E a marca da nossa gestão, que fala gestão indígena, né, que somos nós hoje que estamos lá, nós somos indígenas, né, nascido, criado na aldeia, estudamos, né, e hoje estamos aqui ocupando esses cargos. A gente quer fazer isso de forma dialogada, né, levar a demanda do nosso povo, mas entender como é essa estrutura política administrativa, até para a gente poder garantir território. E para isso a gente precisa, às vezes, superar algumas visões, né, tradicionais de como enfrentar esse problema. Então a gente vai apresentar no âmbito do Supremo Tribunal Federal um programa de entrega de terras para os povos indígenas, com prazos, critérios bem estabelecidos e orçamento. Isso é uma entrega que a ministra Sônia quer fazer da nossa gestão lá no Ministério e apresentar, né, para a gente poder avançar, né, na regularização fundiária. A gente está buscando outros métodos de garantir territórios. Né? Não existe só o método da demarcação. Nós temos outros métodos previstos em lei que a gente pode se valer. E importante é garantir território. Muito bem. Eu conversei aqui, então, com Eloy Terena, secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas. Muito obrigada. E vocês estão indo hoje já para Antônio João? Estamos indo hoje para Antônio João. Vamos ficar lá hoje e amanhã, fazendo esse diálogo com a comunidade, prestando contas, apresentando um balanço, né, das atividades que nós fizemos. Não foi só na questão territorial, a gente conseguiu avançar em outras áreas também lá com as comunidades indígenas. Eu acho que esse diálogo ele é importante para a gente deixar um pouco, né, o nosso gabinete lá de Brasília, ir na aldeia, conversar com os parentes, informar para eles como é que tem sido o trabalho e também recolher novas demandas, né? Claro, com certeza. Muito obrigada, então. Um bom trabalho, um bom dia. Obrigado, bom dia. Há mais de 20 anos no mercado automotivo.